Pastor Rodrigo Silva, Atos 15, o concílio da igreja. Será o que a igreja fez lá, Rodrigo? Eu sei que não é essa linha que você vai defender. Não, mas não é aquilo que o senhor mesmo disse, um cuidado de não judaizar o cristianismo? Não era esse o cuidado que eles estavam tendo lá? Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Eu costumo até brincar, já que eu estou no meio de assembleianos, para entender aqui, eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não adora imagem e escultura. Simplesmente isso. Eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não leva o nome de Hashem em vão. Ok. Quando eu vejo, e eu vou responder sua pergunta, eu não estou tangenciando não, a minha dificuldade também com a compreensão do outro lado. Rodrigo. Não. É até brincadeira. É que quando você olha assim, na verdade, quando fala assim, a lei, na verdade é só o Shabat. Porque dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são defendidos pelo cristianismo atual, menos o Shabat. Então, com muito respeito, eu acho que para ser mais coerente com o que está sendo dito, o correto seria afirmar: o sábado foi abolido, e não a lei. Porque da lei 9 mandamentos estão em vigor. Mas como não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o sábado foi abolido, fala da lei, sombra, esquia. A gente pode trabalhar um pouquinho o sentido da palavra esquia. Sombra não é uma coisa assim que passou, é uma coisa que anuncia. Agora, mas como a sua pergunta foi sobre Atos, eu vou me deter nela, eu não vou falar em Colossenses agora. Não, vai à vontade, doutor. Não, porque eu tenho 2 minutos, eu não quero Não, aqui, doutor, né? mas agora o tempo é livre, a gente vai controlando aqui à vontade. Mas para dar espaço para todo mundo falar também. Começando então com o concílio de Jerusalém. Quando fala ali que nada vai exigir dos gentios, senão os itens que foram muito bem mencionados aí, devemos levar em consideração que o concílio de Jerusalém surgiu por causa de um tema básico, não foi o Shabat. O Berit Milá, né? Berit Milá, questão da circuncisão. Da circuncisão. Ok. Então é lógico que nós temos um resumo do que foi decidido ali, alusivo ao problema levantado, que era a circuncisão e talvez algumas outras práticas judaicas maiores, como as festas, etc. Tanto é que se a gente prender somente aquele versículo para falar, tá vendo, nós não precisamos guardar sábado, porque lá no Concílio de Jerusalém não exigiu que eles guardassem o sábado, somente isso aqui. Eu faria 2 perguntas. A primeira delas, ali não fala do dízimo. Então hoje nós podemos cobrar o dízimo ou não? Porque ali também não fala que o dízimo é um preceito que está na Tanar. E ali não fala que é exigir dos gentios o dízimo. Então, como o dízimo não está mencionado ali, então nós estamos errados também de falar do dízimo. Ali não fala, por exemplo, também de outras práticas como a feitiçaria. Ali não fala nada sobre a feitiçaria. E muitos dos pagãos praticavam feitiçaria à torta e à direita. Então, restringir a obrigatoriedade dos gentios apenas com base naquilo que está ali, para mim, é encurtar o entendimento maior. Eu já dei o exemplo do dízimo aqui, eu poderia dar outros. E a segunda pergunta que eu faria é a seguinte: se é para seguir aqueles preceitos, então nós temos um preceito de cacheruta ali. Carne sufocada. Carne sufocada, sangue. E pelo que eu saiba, nenhuma igreja hoje também exige dos membros que evitem comer carne sufocada e tudo. Então, se é para pegar aquilo literalmente como sendo o todo que deve exigir dos gentios e nada mais, então eu estou errado de exigir o dízimo, porque o dízimo não está mencionado ali, e eu tenho que começar a pedir às igrejas que não comam carne sufocada, e que se abstenham do sangue, que também está lá. Essa é a minha visão. Mas não é uma explicação que Paulo dá lá em Coríntios, dizendo que se eu ficar preocupado com o tipo de sacrifício que fizeram, eu não tenho nem como sobreviver. Então, através da oração, tudo é santificado? Então, como é que o senhor entende isso? Vou responder com uma pergunta, como todo judeu. Diz que os judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. Uma vez perguntaram ao rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, algum mal nisso? Então vou responder com uma outra pergunta. Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém? Não estaria contradizendo, ele só estaria dando uma norma de como Mas os veja cristãos bem. poderiam conciliar aquilo. Seria isso? Eu entendo assim, ou Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém, ou eu tenho que talvez ter uma interpretação para aquela decisão de Atos ali que não seja tão restritiva como nós pensamos. Ok, querido pastor Marcelo. E aí, Marcelo, como é que fica? É verdade que... Só um detalhe, pastor Marcelo, desculpa. Sim. Eu só não mencionei Colossenses, é só por uma questão de deferência, para dar tempo. Depois, se o tema voltar de Colossenses, a gente volta a falar dele, viu, pastor? É só porque se eu falar demais aqui,
Aí não precisava dos outros virem, né? Só por essa razão, viu, pastor? Mas ele Como a citou o própria, Shabat, né? exatamente. Por isso Então, mas que é o o tema, né? Shabat é Não, pré-mosaico? pois é, mas é só por causa da Essa é lógica a que o pastor pergunta. Marcelo usou. Como Pela lei, lógica não. do pastor Marcelo... Então, pronto. Então, acho que o Rabino... Voltar a palavra aqui, É, que não é só depois eu vou... porque- Então, o acho que o pastor Rabino já Marcelo- respondeu. Não. Como lei, não. E dízimo também não. Porque ele trouxe isso como uma referência. porque o pastor Marcelo... Não, mas Não, nós é não uma trazemos o construção, dízimo como ninguém- lei. exatamente. Nós trazemos Ele por usou uma isso. questão Nem de fé. obrigatoriedade. Generosidade. Pastor Rodrigo perguntou... Generosidade de fé. Da onde É, tem o mas o não dízimo tem e que aí ele mover, né? trouxe Mas uma é sede. fé, mas é fé, não é lei. Que Pra supera o completar, sacerdócio pastor Rodrigo. Deixa o pastor Rodrigo falar. Deixa eu só completar. Pra Então, completar, eu volto com o pastor Perfeito, Rodrigo perfeito. Silva. Tá bom. Também foi dito anteriormente pelo doutor Rodrigo a respeito dos mandamentos, a questão dos 10 e em relação ao Novo Testamento. Tem um texto muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para não monopolizar. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus disse assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Olha só, palavra forte, violam o sábado e ficam sem culpa? A pergunta que eu faço é a seguinte: se os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, e isso faz parte da lei moral, eles poderiam roubar e ficar sem culpa? Eles poderiam matar e ficar sem culpa? Eles poderiam cometer idolatria e ficar sem culpa? Mas é violar da perspectiva de quem? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco em relação a isso. Então essa é a questão que eu queria deixar aqui em aberto para os nossos queridos irmãos. Querido Pra pastor, mim, é a pra- palavra, é, tá. a palavra. Não, o senhor não é obrigado a responder tá bom. isso, tá? É obrigado, mas- sim. Mas o tempo é do senhor. Vamos lá. E tem Colossenses 2 ainda. Claro. Rabino Tem Colossenses Ventura já 2, tá ali não podemos bravo esquecer pra Colossenses 2. responder. Em primeiro lugar, só um detalhe. Eu acho que aquela questão do raciocínio que falou, que, pelo que eu entendi, pastor Marcelo, do raciocínio é o seguinte: pastor Marcelo quis dizer que do Sinai à cruz temos uma aliança. Da cruz para hoje tem outra. Então, o que vem em termos legais do Sinai até a cruz não tem valor para o cristão. Foi isso que você quis dizer? Sim. Por isso que ele lançou mão e falou o seguinte: tá, então a circuncisão, cronologicamente Contra-argumentou, falando, sim. tá fora desse período. Por que a circuncisão foi abolida? Exato. Pelo seu raciocínio. Exato. Tá certo? Eu tô só tentando Essa foi a minha esclarecer pergunta. a fala dele, que eu acho que não foi respondida. Essa foi a Não questão. foi respondida. Com Eu vou relação. responder. Tá, só para entender a lógica Sim, da coisa. vai lá. A sua pergunta sobre o sacerdote no sábado. Que viola o Que sábado. viola o e sábado. fica Jesus disse sem- que é Eu Senhor vou até do responder sábado. em duas etapas. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus, Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Ok. Tá certo? Que eu já vi muitas pessoas até falando assim: Rodrigo, Jesus, que pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que jogou esse versículo pra mim: Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo: não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele Se viveu na você época em que essa tava- era a prática. exatamente, tava se você formando pega- essa discussão. E não só do Shabat, qualquer outro Tava assunto. reacendendo Você nessa pega, guarda. Hillel, você pega a Shabat. história de Hillel. Essa discussão olha, interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... um não, pouquinho, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e para mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. Verbo, é. A palavra fariseu costuma se explicar como Perushim, prushim, como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é, obviamente, conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. A explicação correta. Do pardês, e aí a né? gente vai pegar também do pardês, mas também da lei. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc. E que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso não Muito bem. significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que Essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era Ele judeu. compreendia Ele é que judeu, não há ele nenhum guardava o problema Shabat. nisso. Então, Aí é sendo discutível, judeu né? guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. Não, ok. É incoerente.
Agora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que foram para chegar no É porque o cerne. senhor, desculpa lhe interromper, Não, o senhor claro. tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria, então, portanto, o sábado, né, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Aí, desculpa, agora Porque eu não entendi bem a sua porque pergunta. se Reformula o melhor. sacerdote, ele viola o sábado e fica sem culpa. Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos. Isso, Tá. em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar num princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? E eu assim, eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando, mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas Sim, assim, eu claro. falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Uma mini mercearia. Tinha Mini coisas- mercado. Uma venda, Mini mercado, vai. essa é a palavra. Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira para ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho e botando um monte de coisa. Não botei carne de porco pra ele, não, viu? Nem bebida. Nem, ô, Coisa Rodrigo, saudável. a bebida tudo bem, a carne de boi, mas nem o café. Não, café, não Tava muito cafezinho. caro, Que é né? sagrado Tinha cevada pro lá, mas brasileiro. aí, o Olha, que ele serve acontece? café, o Rodrigo Silva. Rodrigo não Depois bebe eu falo a café. questão do café. Não bebe, Rabino, Mas pega aí ele. depois, aí eu coloquei tudo aquilo ali, e quando os irmãos ficaram assustados, eles foram me levando visita pra igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei César o... mandou matar, né? Porque não parecia honesto. Aí eu cheguei lá, na hora eu expliquei pros irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. Por exemplo, a lei diz não matará. Essa agora eu vou até provocar vocês. A lei diz não matará. Diz não matará Mas ou não se- assassinará? Não assassinará, mas eu de qualquer isso. maneira, não tirará, Sim, sim. tirará A uma vida, vida humana. tal. Mas quando Deus mandou Abrão subir ao Moriá e sacrificar Isaac, naquele momento, se Abraão não fosse sacrificar Isaac, ele estaria transgredindo a lei de Deus, obedecendo a lei de Deus. Que a lei diz para não fazer sacrifício humano, mas quando Deus mandou, e assim como quando Deus manda, tem coisas que são excepcionais, no caso da tribo de Levi, no Shabat, vocês vão trabalhar para o meu santuário. Se for olhar à risca, eu também, como adventista, eu guardava o sábado antes de ser pastor. Porque o dia que a gente mais trabalha é o Shabat. Quando eu tô pregando, tá indo na igreja, tá dando coisa, tal. Eu também, nesse ponto, estou Transgride. transgredindo. Mas a Não sei se questão é respondi o ao ponto que seguinte, você colocou. e eu vou deixar pro senhor, pastor Rodrigo Silva, Mas é só eu que porque vou falar aqui depois nesse o senhor tá fugindo do assunto, Com mas eu licença. quero que o senhor responda. Essa guarda do sábado hoje adventista, ela tem fundamento, ou seja, a questão é, Dos o 31. senhor guarda Cumpre como os os requisitos judeus guardam, bíblicos, né? ela é válida esta guarda? Ela é válida, ela é bíblica? Como é que é? Depois Posso? o senhor Depois? responde. Tá bom. Pastor Marcelo... Eu quero mas só um depois, minutinho. depois Tá bom. junto com o pastor, eu quero levar para esse lado que vai corroborar mais com o lado do pastor do que com o lado do Mirra. Ixi, agora que Olha, Mirra, parece Aí, que hoje Mirra, tá todo preparem. mundo contra o senhor, viu? Não. Nem trazendo Não, o seu não. amigo, ele te Não, defende. Não, eu quero ajudar o Mirra. Tá bom. Querido pastor converter o Mirra. Marcelo Eu Hebraísta. quero ajudar, eu quero converter. É isso mesmo. É o mito. Então veja só, nós temos aqui, quero me conforme Paulo disse em Colossenses 2,16, eu quero me reportar um pouco esse texto que o Rodrigo apresentou no começo. Olha aqui, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou os dias de festas, ou lua nova, ou sábados, não é? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então note que, acho que o pastor Rodrigo vai depois tentar entrar, né, sobre sombra, mas a realidade do sábado se cumpre na pessoa de Jesus. E né? aí, tá falando do mês, tá falando Não, da semana. a analogia, Tá falando a analogia é É isso? perfeita. Ano mesmo, isso, irmão. faz...
porque... Fica difícil, hein, Rodrigo? Não. É Quer dizer, a Bíblia é difícil, mas deixa o pastor Marcelo concluir, coitado. Vai lá, senão- vai lá. Não, tá tranquilo. Porque a Bíblia aqui fala ó, de comidas e bebidas, está falando das leis dietéticas. Depois, está falando de festividades religiosas, ninguém pois vos julgue por causa de... Ou os dias de festa. Então, note, pastor Rodrigo, que o sábado está incluindo aqui. Senão, Paulo cometeria um erro na nossa linguagem, pastor Rodrigo, um erro crasso hermenêutico, de repetir o que ele já havia falado Não há anteriormente. necessidade. Então não há essa necessidade. Depois, luas novas, que são as celebrações mensais, e depois os sábados, que são os sábados semanais, não é? E aí é possível, não é? Não estou aqui antevendo a minha resposta do pastor Rodrigo, que ele aborde que este sábado aqui está no plural, sabatot, e vai partir para o sábado cerimonial. Só que nós temos um problema hermenêutico da Bíblia que o sábado é usado várias vezes no plural, por exemplo, Mateus 28:1, usado no sentido de semana. Então, se você desconecta isso que Paulo está falando, desta sombra, né, que apontava para algo maior, algo superior, porque Jesus disse, e quando nós lemos, não é, a carta aos Hebreus, nós temos 4 descansos ali. O descanso da criação, o descanso da terra, o descanso sabático e o descanso eterno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, veja que analogia profunda que mostra a superioridade do Cristo sobre todas as obras da antiga aliança. Olha só, temamos, pois, aquele que, sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum vosso tenha falhado. Pô, dá tempo aí? Você tem 30 segundos. Só? Só. Você não tá do meu lado hoje não, mas tudo bem. Hoje eu tô quase meio judaizante. Porque também vos foram anunciadas Ô, glória. boas novas, como se Deus... Gostei. Ô, glória. Fala de... Já tá vindo pro meio pentecostal. Glória. Eu sou o primeiro Rabino. rabino neopentecostal do planeta. É mesmo, Você Rabino? já ouviu a minha parafuso? Eu não prego, parafuso. Aham. Já ouviu? Então, se prepara. E aí, Para o espírito. concluindo aqui, nós, porém, cremos que entraremos no descanso conforme Deus havia dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Na halatia é diferente. Então, Na halatia é nós minha herança. entendemos aqui que tudo isso, esse descanso que é prefigurado, se cumpre cabalmente em E Jesus. por que então pessoa. carne sufocada não tá nesse versículo? Porque era uma lei, Mirra, lá para comes e bebes. leis de Noa, que você bem sabe, os gentios não tinham que obedecer, né? O Eles tinham concílio... que Não, obedecer. sim, Não, sim, não sim. tinham. É As uma leis das de Noa não leis. tinham? Não, as leis de Noa, sim. Sim, a É, casa não, sacrificada sim, é tá uma nas leis de delas. Noa. Sim, é o não mas- dilacerar. Preste atenção, o concílio da igreja de Jerusalém é o seguinte, como a igreja, né, é uma igreja judaica no Novo Testamento, isso é inegável, né? O cristianismo brota do cristianismo. A sombra do judaísmo. Exatamente. Então, os gentios estavam sendo obrigados a se circuncidar. E aí, Tiago, que é o líder da igreja, Irmão de reúne a Jesus. igreja, Irmão de Jesus. exato, Que morre como judeu. e dá Até o último dia. algumas coisas para os gentios. E ele explica em Atos capítulo 15, podemos até depois, Calixto, fazer um debate sobre Atos capítulo 15, sobre Só essas isso aí leis deveria ter. dietéticas, Eu acho né? que seria muito bom. Então, é Tá por causa... proposto à rádio um debate sobre Atos capítulo 15. Mas eu não quero monopolizar, Olha, eu- mas era uma é- instrução para a igreja de Conclui, Marcelo, Jerusalém. pra mim, Vamos eu perder de Eu quero- vista o eu quero- Colossenses. Tá. Por favor. Rabino, eu vou voltar porque parece que o senhor tá fugindo. O senhor tá fugindo. Não, o senhor. Eu vou voltar com o senhor com todo Eu vou sair respeito, daqui até a porque gente eu lhe resolver essa amei questão. demais. Vou visitar a sua sinagoga, se Bora. o senhor deixar. Como assim, Mas se eu deixar? quero voltar A com o sinagoga não é minha, tá escrito em Isaías 56. Que beti, tefilá e carê, lecholamim. Pois minha casa, Todos o povo. chamada de todos casa de os oração povos. para todas as nações. Então, Minha. Rabino, a questão é Eu o sou seguinte: duas perguntas. Israel falhou Não. como esse sacerdócio. Tudo bem, o senhor vai ter que me explicar o porquê não. Ok. E depois, eu quero que o senhor explique para nós. Deus descansou. Realmente Deus estava cansado ou o que isso significa aos Excelente a judeus? sua pergunta. Ok? Pergunta de gente inteligente. Vai lá, Rabino. É que tem essas respostas e tem o que eu quero falar, né? Vai lá. Não, porque eu quero falar do Shabat. Então fala. A gente não tá falando do Shabat como essência. Posso?
Pode. Então eu vou tentar ser... Mas não foge das perguntas, não. De jeito nenhum. As minhas eu não tenho aqui. Me dá teu Eu endereço. vou responder no Como momento que o certo. Goiás Ela pode uma numa cumprir, certa. né? Vamos lá. E tem o Já que você Não, Colossenses. não, fez mas eu acho que a gente precisa abordar um ponto que é extremamente importante. Sim, senhor. O que é o Shabat? Eu falei antes da questão do número 7 como centralidade. Ok. É o retorno para a nossa essência. Eu compreendo as palavras que o senhor leu em relação a não se prender, ao Shabat não ser o fim. Nada disso é o fim. Tudo isso são meios para chegar num fim. Tanto que o mundo vindouro ele é chamado de Olam Shekuló Shabat. Sabe tudo de cor isso aqui. Olam Shekuló Shabat. O mundo que é Shabat inteiro. Certo? Agora sim, nós estamos aqui em carne e osso. Sim. O ser humano precisa de referências. Se a gente não tem as referências, por exemplo, o senhor falou de Colossenses em relação aos tempos, às festas. Colossenses não, Colossenses. Não, mas é que no Colossenses é outra coisa. É pior do que a circuncisão. Olha, eu ia te dizer, eu ia te falar que esse era o hebraico original. Só se for da sua. Arqueologia. O Rabino Ventura chega a ser pior do que você, Birra. Esse é um corte, hein? É um corte. Esse dá um corte bom, meu. Mas eu não ia falar isso Não, esse é porque pesado. Rodrigo Silva. Novo livro no Novo Testamento, Colossenses. Só que um detalhe. Se Colossenses é na sinagoga dele, não vá Não, lá. não falei Não vai nada lá. de agora. Eu não quero ler esse livro. Não, eu falei que isso é uma questão de arqueologia do hebraico original. Mas é isso que vocês fazem com a nossa Bíblia. Birra, Agora você já entendeu o que você faz com a não, vem nossa com essa Bíblia. não, Peraí, Se o deixa eu João voltar. é hebraísta, Não, de você jeito faz nenhum. isso com a nossa Bíblia. Voltar lá com o Rabino Ventura. Desculpa, só nós descontração. estamos aqui em carne e osso. A nossa alma, a nossa Neshama, ela foi colocada dentro dessa realidade justamente porque aqui a gente tem a possibilidade de crescer. A gente no mundo espiritual, na casa do Abba, na casa do Pai, a gente não tem como crescer. Porque como é que eu vou ajudar alguém passando fome se lá não tem fome? Como é que eu vou ajudar alguém que está sem teto se lá todo mundo tem teto, tá todo mundo sob as asas do Pai? Então a gente está aqui para crescer e para evoluir. E essa realidade aqui é muito desafiadora. Justamente por causa disso, a gente precisa do quê? A gente precisa de marcos, a gente precisa de referências. Pontos de partida. E de referência para a vida inteira, de partida, de chegada. Então, por exemplo, hoje, quem é referência... Eu devo estar falando uma coisa boa, os dois estão freneticamente escrevendo. Quem são as referências hoje da sociedade? Jogadores de futebol, cantoras, políticos. Meu Deus do céu, com todo respeito aos nossos irmãozinhos, mas as referências hoje são terríveis. Por quê? Porque falta. Quem é minha referência? Eu passei por uma situação anteontem. Por isso que eu te digo que Israel falhou. Não, eu vou te explicar que não falhou, a tua compreensão é errada. Apesar do senhor amar a Torá. E de verdade, eu não estou falando isso com... Todos aqui amam a Torá. E eu tenho um orgulho de ser brasileiro por conta disso. Vocês não têm ideia. É porque a Ok? Torá aponta Mas isso é uma compreensão... Não é uma compreensão sim. certa a esse ponto. Mas Ok. vamos chegar lá. Agora, Isso, Cristo. eu passei por uma situação difícil. Quem é a minha referência? A situação que eu passei foi exatamente Yosef, José. Tô com a minha esposa aqui. Quantas vezes que você fala? Lady Lau. Ela fala tantas vezes também. Yosef, a história do Yosef. Que referência importante. Ele estava lá no buraco. Ele... Em um segundo, ele saiu do fundo do poço, lá para cima. O que ele foi passar ali? Ele foi passar um refinamento. História de exílio, história de dificuldade. Eu vou falar para vocês. Eu não entendo meus irmãos judeus. De verdade, eu não entendo. Tá todo mundo olhando pro Hamas, pro Hezbollah, pro... Eu olho pro Salmo, tem um Salmo que diz... Senhor, me ajude, nos proteja dessas nações aqui em volta. Que querem apagar o nome de Israel da memória. Querem fazer com que o nome Israel não exista mais. A gente viu o faraó querendo fazer isso. A gente viu Nabucodonosor. A gente viu... Todo mundo tentar fazer isso. Mordecai. Aí quando a gente... Hashverosh. Aí quando a gente olha... Não, Mordecai não, né, Rodrigo? Não, Quando- desculpa. Cuidado. Ih, Rodrigo. É só pra poder Quando a descontrair. gente- Obrigado. Quando a Perdão, gente olha Mordecai. pra Torá,
A Torá são referências. Os nossos filhos, eu ensinei os meus filhos a terem como referência Moshe, Abraham, Sara, Yosef. O ser humano precisa disso. O tempo é vida. E eu quero muito trazer para esse ponto. Tempo é vida. Quando o Eterno, ele santifica um dia, ele não tá querendo dizer que só esse dia é sagrado. Ele tá querendo mostrar, e aí a gente vai junto nessa direção. Ele tá mostrando pra gente que o tempo é sagrado. Só que eu vou pegar 1/7 desse dia, que é o dia central, e eu vou rasgar a cortina, utilizando uma expressão que os irmãos usam bastante. Eu vou rasgar o véu e eu vou mostrar pra vocês que o próprio tempo é sagrado. A primeira criação do Criador é tempo. E tempo é vida. Então, quando a gente fala, em primeiro lugar, de Shabat, a gente está falando de um dia por semana ser o dia inteiro focado nessa questão, para a gente compreender que o tempo é sagrado, que a vida é sagrada. Para quê? Para eu ir para o domingo com essa consciência. Para eu ir para a segunda-feira com essa consciência. Para eu compreender que a nossa vida é sagrada. E aqui a coisa transcende muito se é para judeu, se não é para judeu. É dessa mensagem, Mirra, que eu estou falando. Essa é a mensagem que o povo de Israel precisa levar para as nações. Onde a gente vai ver isso? Isaías 56. Quando ele fala, e que o estrangeiro não diga, Deus me apartou da sua herança. E o que Deus diz ali? Pois todo aquele que se apegar nos meus mandamentos, todo aquele que quiser cumprir o Shabat, para não profaná-lo, Mehaleló, então eu darei para ele um lugar na minha casa mais querido do que a filhos e filhas. Aí vem os meus irmãos, muitos me atacaram por isso, você nunca. E também, se quiser atacar, ataca. Ataca agora, Mirra. Ataca agora, Mas Mirra. irmão, Aproveita, não, aproveita. Ataque com amor, com amor. Fala, não, mas ali o profeta tá falando dos convertidos. Eu falo... Rashi Bifurash fala convertido. O Rashi fala muita coisa que eu sei porque ele falou e talvez você não... Bom. É verdade. Olha, tá rebatendo o maior rabino, comentarista da Torá. Não tô rebatendo, não. O Rashi tinha uma outra agenda educativa e política. Muitos falam, não, são os convertidos. Eu falo, claro que não são convertidos. Isaías não tinha que falar algo que já foi dito por Moisés. Que o convertido é um judeu, acabou, ele é um israelita, claro que ele tem que cumprir. Malbim, esse é um rabino também aceito em todas as yeshivot, todos os seminários rabínicos do século XIX. Ele diz o seguinte, Isaías 56 não está falando de convertido nenhum. Ele está falando que, ao se aproximar da era messiânica, várias nações vão falar, nós queremos cumprir as mitzvot. Nós queremos cumprir o Shabat. E isso é uma profecia, de acordo com Malbim, demonstrando a aproximação da era ideal. Eu, como judeu, eu falo, bom, se o Todo-Poderoso quer isso, se ele está dizendo que isso aqui é um sinal da redenção final para toda a humanidade, o que eu tenho que fazer nessa história? Lutar contra isso? Quando eu vejo alguma pessoa que não é um judeu falando eu quero guardar o Shabat, o que eu preciso fazer? Não faça isso. Mas isso é o desejo do Eterno, ele quer que isso aconteça. Não faça isso. Eu sou muito religioso. Você é muito religioso, você não entendeu a essência da coisa. Então, agora, toda a questão, e aqui eu coloco muito firme, que é uma compreensão a respeito da essência do que é Shabat, a compreensão de que o povo de Israel é essencial dentro dessa transmissão, não é superior espiritualmente, não existe isso, não é superior etnicamente, mas tem uma responsabilidade histórica. Ele seria o ponto de partida. Não é só de partida, é o testemunho vivo. Que até hoje, tudo que acontece com a gente... Aí eu vou pedir pro senhor em 30 segundos que o senhor... Mais ainda? Não, mas só para ele falar, que eu não deixei ele falar. Mais 30 segundos, Rabino. E aí, responde. Qual é o seu canal? Responde a pergunta. Marcelo Hebraísta. Mas responde, Rabino. Israel falhou? Se não falhou, o senhor tem 30 segundos. Por que não falhou? Ok, muito simples, não falhou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Todo-Poderoso criou o ser humano com seus limites. O Todo-Poderoso é onisciente, onipresente. E ele sabia, obviamente, que
tudo isso aconteceria. Ele sabia mas do aí o bezerro de senhor tá ouro. parecendo muito mais... O senhor tá pegando meus 30 segundos? Para aí, por favor. Então, não, mas Você, só pra presidente, Vossa completar. Excelência. Ô, Rabino, eu já te Aí dei não, 8 Vossa Excelência, minutos. né? Mas aí o senhor tá parecendo muito mais calvinista do que judeu. Mas ele não sabe o que é isso, não, ô Calixto? Ah, sabe. Sabe não. É aquele que considera já predeterminado. Olha, vai É mexer, teólogo também, irmão. rapaz. Rapaz, Camarada aí bom. Ó, é Tô quase Rabino falando em línguas Ventura, aqui, rapaz. Félix. Fala, Cuidado. então. Vai, Rabino. Termina. público. O senhor só tem 15. Ok. Não, tá errado. Vamos lá. O erro, eu também sou professor, ok? O erro é parte importantíssima do aprendizado. Amém. Quando o Todo-Poderoso fala na Torá, ele diz o seguinte. Primeiro ele começa falando para Abraham. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aí eu pergunto para os senhores, meus irmãos, e para os irmãos do YouTube também. Quem ia amaldiçoar Abraão se Deus estava dando para ele uma missão tão linda? Primeiro, as pessoas que não gostam da missão. E segundo, os descendentes de Abraão como seres humanos, às vezes iam pisar na bola. Às vezes iam ser odiados pela missão, às vezes por não atender às expectativas e assim por diante. A Torá inteira fala, vocês vão pecar, vocês vão errar, vocês vão pro exílio, vocês vão pro campo de concentração, vocês vão pra Inquisição, vocês vão pra Gaza, vocês vão para todos esses lugares e vocês vão aprender com isso. É um processo pedagógico a Torá. Obrigado, Por isso, o erro, ele é algo esperado e ele é parte do processo de aprendizado. E ele está todo previsto na Torá, que aconteceria o erro e o aprendizado com ele. Olha, gente, tá bombando a internet, eu tô falando sério. Aqui a rádio tá viralizando, tá uma loucura, como diz o outro lá. Tá, a 102.9. Olha, eu vou ter que fazer essa pergunta aos debatedores, eu vou votar com Mirra, por tempo que o Mirra quiser, porque o Mirra hoje tá muito calado. Tá mirrado. Tá mirrado. Tá mirrado. O Mirra, olha, Mirra, não foi eu que disse. Mas só que eu teria que falar com os debatedores aqui, logicamente. Só, gente, se eu terminar agora meio-dia, eu vou ter crucificado. E a rádio? O povo estão pedindo para que, se vocês podem prolongar um pouco mais, diríamos 15 minutos além do tempo. Temos a concordância A de rádio que Mirra? manda, né? Eu tenho uma condição. Beceder. Só se todo mundo curtir o meu Instagram. Olha, então estamos voltando aqui, 102.9, é muito sério o tema do nosso debate. E aí? Porque, Mirra, eu vou perguntar ao senhor o seguinte, diz aqui que o tema do nosso debate é o Shabat é para os cristãos, também os cristãos devem guardar o Shabat ou isso é coisa exclusiva de Deus? Eu li, Mirra, alguma coisa de um certo Akiva que diz o seguinte, que parece que cada dia da semana tem o seu par, né? Só Shabat que não. Hã? Só Shabat que não. Só o Shabat que não. Inclusive, ele responde dizendo que o Shabat não tem um dia par, porque o seu par seria o povo judeu. Exato. Com isso, parece que isso é uma exclusividade pro povo judeu. Não é parece, é. Então aperta Rodrigo Silva. Ventura tem que sair, Ventura tem que sair e Rodrigo tem que sair também. Agora é minha vez. Agora é a vez do Mirra. Eu fiz uma pergunta, então, Mirra. Eu tá com a Cada gente. dia da semana Eu tem o seu par. O sábado parece que não, e defendido por vocês que Exato, este porque companheiro tá na tá lá. Gemara, tá nos livros de Alahá, que o Shabat foi dado para o povo de Israel. Tá no versículo, quando eu comecei Êxodos. Beni uven benei Israel. Mas eu concordo com ele. Não é que ele tá indo, não. ele não discorda disso, é um versículo, não tem como discordar E disso. ai dele. Só que eu não sou exclusivista ao ponto de dizer para o professor Rodrigo, para você, você nunca vai cumprir o Shabat. Não, vem cumprir o Shabat, mas ou faz ou não faz. Nós não somos picotadores de Bíblia. A gente fala, não, aquele versículo é bonito, aquele vai, o dízimo eu vou fazer. Aquele não combina comigo. Não, ou você faz tudo ou você não faz nada. É assim que funciona com nós. Eu até sou contestado nos debates. Mas você já não consegue fazer 613 votos. Já não tem mais o templo, já não tem mais sacerdócio, já não tem muitas leis que são voltadas à terra de Israel. Eu falo, é verdade, mas a gente tenta fazer tudo que dá e está no nosso alcance, a gente faz. Isso é judaísmo. A gente não picota leis. Então, assim, quer fazer o Shabat? Eu não estou exclusivizando isso para mim, mas venha para nós.
E é isso que está lá em Isaías 56, que o Ben Anechar que ele mencionou, às vezes esses povos vão falar, não, porque eu vou fazer o Shabat. Não, você quer fazer o Shabat, nem fazer o Shabat. Você tem como fazer o Shabat, eu não estou tirando o mérito de fazer o Shabat. Só que ou faz certo ou não faz. E é onde eu quero chegar. Okay. Foi falado aqui no debate que todos os 9 mandamentos cristãos cumprem, é só o Shabat que não. Eu digo que é impossível cumprir o Shabat sem estudar a lei. Porque se Shabat é descanso. Então, para mim, descansar na balada. É pegar um jet ski e sair andando. Como um dia de descanso. Como se cumpre o Shabat se não estudar a lei, que é onde a Torá explica o que é o trabalho, são os trabalhos do tabernáculo, e falar para você, isso sim, aquilo não. Do mesmo jeito, pastor Marcelo, não tem como saber como não profanar o nome de Deus se não estudar as leis da Torá oral. Porque se você... como não fazer... Lo yelecha Elokim acherim, não pode ter um outro Deus. Se você não estuda a Torá oral, você vai chegar na Trindade. Porque quando você estuda a Torá oral, você sabe que não existe Trindade. Deus não pode, ele é indivisível. A mesma Torá que explica como cumprir o Shabat é a Torá que diz não existe Trindade. Que é a mesma Torá que diz que Jesus não é o Mashiach. Então, o que eu digo que dentro dos judeus... Mas a qual Torá você está se referindo? A Torá, porque nós acreditamos... A escrita... A Torá oral veio junto com a Torá, porque senão... Eles não fazem essa distinção. Não faz essa distinção. Não, mas veja, para ele é uma mas se vocês são doutores, outra. se vocês são doutores do Velho Testamento, então você me explica aqui que é o tefilim. Então a tradição... Me explica aqui que é o tefilim. Me explica onde fazer essa ela está superior praticamente ao que o texto diz. Deus livre. A maior prova que que não. Escrito, não, eu vou te explicar. Está escrito, não pode ser modificado. Não, deixa eu te explicar um negócio. Aqui eu tenho Tanakh, Nevim e Ketuvim, aqui eu tenho Torá. A Torá de Moshe está acima dos profetas. Significa que eu não posso pegar os livros dos profetas e colocar em cima da Torá. Não. A Torá está em cima dos profetas. Os profetas... Ela é mais inspirada do que os profetas, Hierarquicamente, a Torá está acima dos profetas. Os profetas estão acima dos Ketubim. Ishael está acima de Daniel. E assim por diante, o Talmud vem abaixo, hierarquicamente. O Talmud, na verdade, é as discussões que lidam com a tradição que Deus recebeu, que Deus passou para Moisés. Não teríamos como entender o que é filactério se não fosse Moisés. Então as discussões talmúdicas são inspiradas por Deus também. Com certeza. Pede igualdade com a Torá? Não igual, hierarquicamente não. Mas o senhor acabou de dizer que não dá para entender a Torá escrita sem a Torá oral. Exato, não tem como Torá. Não tem como entender a Torá. Então ela é mais inspirada tanto quanto. Não é porque ela precede. Eu tô te perguntando, vocês são doutores da lei também. Vocês estudam, como que eu que quero cumprir o Velho Testamento, que vocês concordam com o Velho Testamento, como é que eu sei que fazer circuncisão é no órgão genital? Não está escrito em nenhum lugar que é no órgão genital. Tá escrito, todo macho descubra a pele. Maltem besar orlatrem. Quem falou talvez a ponta do nariz, talvez e as cabanas que a gente usa. Quem falou o que é cabana? Como a gente vai saber o que é essas coisas? Como é que é filactérios? A única Torá que explica exatamente tudo que está lá no negócio é a Torá oral, que é a mesma Torá oral que fala que não existe Trindade, que é a mesma Torá oral. Vamos fazer um debate sobre a Trindade. Que é a mesma Torá oral que fala assim, quer fazer Shabat? Eu te explico como fazer Shabat. Antes do pôr do sol, você já vai se abster de pegar no celular. Mas, Mirra, você cumpre o Shabat integralmente? Integralmente. Você já transportou algum móvel da sua casa, alguma mesa, algum quadro em um desses sábados da sua vida? São 54 já sábados, acendeu uma lâmpada? Você já fez alguma coisa dessa? Já transportou uma mesa? Ou um quadro caiu e você pegou e levou para outro lugar? Você já fez uma ligação, isso? Olha, mandou um WhatsApp? Não. Responde. Não queiram responder por ele, né, gente? Veja uma coisa. Não vamos confundir o que o humano erra com religião. Não. Porque se a gente falar do que o humano erra, não vai ter cristianismo também, gente. Pera, calma, amiga. Mas eu te respondo. Eu te respondo, eu já errei com o Shabat, mas é por causa de falta de conhecimento. Então, você profanou o sábado, você não é nem pra estar aqui, Mirra. Por quê? Porque se você profanar o sábado, você tinha que ser morto, conforme a lei. Quer que eu mostre pra você? Mas a mesma lei... Não. A mesma lei... Peraí. O que você vai falar? Só um pouquinho. Não defende ele não, Ventura. Não. Espera, você tá falando que é do Mekoshechet? Deixa o Mirra concluir o pensamento dele, Mirra. É aqui que nasce a falta de conhecimento. Sim. Você tá falando Mekoshechet, que o cara que pegou as madeiras lá, mataram ele. E Mechalele Amotiumat. Ceder, Animakir, eu sei todos esses versículos. Tá tudo certo. Êxodo 31:14. Porque guardareis o sábado, porque ele é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá.
Shabat, falei desse versículo. Um dos 39 trabalhos você profanou. Deixa eu Se explicar. você mover um quadro da sua casa, se você mover um móvel, você profanou o primeiro. Muito bem. Que é aqui- transportar. Não era nem pra ele estar aqui. Exatamente, mas é aqui Então, que nasce a vamos Torá lá. oral. O que é a Torá oral? A Torá oral divide muito bem do que você fez de propósito, o que você fez sem querer, o que você fez com advertência, se chama atraá. Se foi feita advertência na frente de testemunhos, se testemunharam isso perante um Sanedrim, uma corte. A gente tinha corte, vocês sabem, na época do Beit Migdash Sim, tinha corte. Então concordo. sim, o Mekosheh Etzim, por exemplo, da Torá que ele fez de propósito e tudo tal, apresentaram isso na frente de uma corte, vieram testemunhos. Sim, se eu soubesse o que era o Shabat, me tivessem me explicado, testemunhas tivessem visto o que eu fiz e os juízes perguntaram para mim, você fez isso, você concorda? Sim, eu concordo, e profanar o Shabat, tal. Sim, eu mereceria a pena de morte. Eu ia falar, sim, eu não ia estar aqui. Mas hoje não tem mais Sanedrin que pode lidar com Dinei Nefashot. Traduz. O senhor disse... Hoje não tem mais Sinédrio, o Sinédrio. Que o senhor- Sinédrio. só para me entender aqui, parece que o que o Mirra está dizendo é o que nós dizemos no cristianismo sobre a mente cauterizada. Ou mais ou menos isso, é a pessoa que erra, seria lá o pecado contra o Espírito Santo. Ele profana sabendo que está profanando. Não, eu mas acho ele é um que estudioso Mas da como eu fiz- Halahá, mas ele é como um eu fiz aquela hora estudioso. pro pastor Marcelo, eu acho que eu vou ter um ponto da pergunta dele, eu acho que você não pegou. É complicado. Eu gosto de fazer aquela hora com você. eu tenho que fazer Aperta agora do ele lado aí, dele. Rodrigo, Não aperta aperta não. ele. É porque o que o pastor Passa pro Marcelo nosso colocou é o lado, seguinte. Vem, Rodrigo, vem pra cá. A mesma lei, se eu tiver errado, me corrija. Vamos lá. É a mesma lei que manda guardar o sábado, Isso. manda matar quem transgride o sábado. Ainda que seja, como você falou, De modo involuntário, de modo por voluntário, falta tudo bem. de Mas vamos pegar do conhecimento. lado dele aqui, mas mesmo assim a sua pergunta continua valendo. Ah, mas pergunta Tem inteligentíssima. pessoas hoje que Ué, transgridem o fugiu, sábado voluntariamente. Há judeus Correto. que transgridem o sábado voluntariamente. Sim. Se Israel não pune com a morte, ele está transgredindo a lei tanto porque a lei não manda só guardar o sábado. Manda guardar o sábado e pena de morte para quem não guarda. Se É você isso aí. guarda, mas não dá pena de morte para quem não guarda, você de qualquer maneira Eu não está vou guardando dar a lei um como todo. minuto pro Não estou Mirra defendendo, responder. estou só Sim, mas esclarecendo a a dúvida dele. resposta é que Um a minuto, mesma, sem cortar o Mirra. a mesma lei que disse tudo isso que vocês falaram, também diz que hoje em dia nós não temos um sinédrio e não temos a capacidade Gente, vocês não entendem Torá. de Nadar nos efetivar dedos. punições. O que É a gente sério? sim tem como Vocês não fazer, entendem Segura. princípios básicos. Pera, Ventura. Vai. o que a gente tem que fazer Só é esclarecer, ser, Pedro. é ser essa luz e trazer esses judeus que estão profanando, às vezes, muitas vezes por falta de conhecimento, às vezes porque não vivem um núcleo judaico, estão afastados de lugares, sinagogas Total. e de estudos. Então, e a gente não tem mais o poder que o Sinédrio tinha, mas eu não estou discutindo. O dia que tiver Sinédrio, vai cair essas leis. Ou seja, nós continuaremos coerentes com todas as leis. Ok. Eu não vou negar o Mechalele Amot Yomar. Ah, entendi. Não vou negar. Obrigado. Gente, vocês estão enganados. Obrigado. Espera um pouquinho. sério mesmo? Rabino Ventura, 1 minuto pro senhor responder, mas é 1 minuto. É 1 minuto mesmo, Sobre né? esta Não é questão. um minuto assembleano, não. Minuto. Não, Mas não é minuto, um minuto assembleano, não. Deixa- É 1 minuto de judeu. Agora a gente tá junto? Não, me segura! Segura. Agora se uniram. Olha lá. Rabino Ventura. Não, vamos lá. Gente, precisa a Torá. Ok. Pastor querido, meu irmão, não é interpretação isso não. Isso aqui é concatenação de ideias de uma forma coerente e sistemática. A Torá fala de 2 dimensões. Ela fala da dimensão de Deus como juiz, Mehalale Amot Yumat, aquele que profanar será morto. E ela fala de uma outra dimensão do Abba, que significa Pai. pai. Ó, que beleza. Onde na história a gente viu isso? Você fala hebraico e os pastores... Eu tenho muito orgulho de vocês, eu tô falando sério. Ah, é mais aramaico, né? Aleluia. Anilome da Não. Berivrit. Aí é tático. Anilome de Deixa o Rabino Vamos lá. Ventura completar. Chega de propaganda, O pastor. senhor tem 40 segundos. Anitta Lee. Vai. Ele é terrível, Ventura. Moisés, presta bem Ah, atenção. Depois que o povo fez o bezerro de ouro, até Moisés, como é que as pessoas chamavam o Eterno? Juiz. Como é que Avraham Avinu, achei lindo você falar Avraham Avinu, Avraham, nosso pai, chamou Sim. o Criador? Shofet Kolaretz, juiz de toda a terra. O que o Criador deu para Noé? Mandamentos, leis.
Como é que é toda a relação de Deus com Adão e Eva? É judicial. Isso tá no meu próximo livro, na verdade. Ah, é tudo tá fazendo jurídico. propaganda do Não, eu lembrei dele agora. Entendi, Vai lá, vai lá. Eu vou. Entendi. Completa. Quando chega, presta bem atenção que isso aqui é importante Sim. mesmo. Completa, Rabino. Quando chega a questão do bezerro de ouro, o Criador chega para Moisés e fala, eu vou acabar com esse povo. Ok, É lei, ok? ok. Quebraram a lei. O que Moisés faz? Moisés quebra o protocolo. Qual é o protocolo? Deus é juiz. Moisés, ele se coloca numa posição diferente e ele fala, se o senhor quiser cumprir essa lei, me apaga do teu livro, eu não quero participar desse livro. Moisés entrega a sua vida Em favor dos seus para irmãos. o povo. Ele fala, eu prefiro perder minha vida. O que acontece, então? Como um reflexo da ação humana, o Todo-Poderoso vai lá e ele diz, ok, eu coloquei aqui na existência a lei do retorno. Tudo que vocês revelarem de divino da alma de vocês, eu vou revelar da minha essência. Quando Moisés faz isso, o Todo-Poderoso chama Moisés e fala, amanhã sobe lá no Monte Sinai, que eu vou te ensinar sobre minha essência, porque Moisés pediu. E aí ele fala, Adonai, Adonai, El Rahum Vehanun, Erech Apayim Verav Hesed Veemet, Notzer Hesed La'alafim, Notzer Avon Bafet Shavichatá, Venake. O que o Eterno diz? Ele fala, vem cá, Moisés, que eu vou te falar a verdade. Por trás da toga tem o Pai, tem o Abba. Eu sou misericordioso, eu sou paciente. E Moisés queria entender como é que de repente Deus fala, eu vou destruir, e um segundo depois ele fala, eu perdoei. Porque na verdade, quando ele fala, eu vou destruir, ele está vindo em uma posição, ele está vindo com uma função, com a gvurá, com a dureza, com a disciplina, para educar, mas na realidade o objetivo dele é que as pessoas compreendam, aprendam com a dureza, se transformem, vivam como filhos, e a partir do momento que as pessoas vivem como filhos, a relação já não é essa dureza, esse vou matar. Obrigado, Rabino. Por isso Essa é a eu digo ao essência da senhor... Torá. Por isso eu digo ao senhor que o senhor está muito perto, mas muito perto. Porque Jesus foi o único que mostrou o verdadeiro juiz como o Pai, né? Ele Não disse, foi o único, eu estou mostrando que Moisés fez Não, isso. mas ele mostrou na sua essência Porque- o Jesus como Pai. Não, porque o Jesus, o te dei Rabino, 4 Jesus, ele minutos. conhecia isso. O Rabino Ventura é terrível. Eu tenho que fazer um programa só pra esse cara. Olha, deixa eu voltar aqui. Rabino, te amei. Uma pergunta ao doutor Rodrigo Silva. Vamos lá. A pergunta aqui, ó. Pede para o Rodrigo. Você põe a pergunta, gente. Responder a Cadê pergunta. a pergunta? A pergunta do sábado. A pergunta que fora feita, né? Ah, tá. Como A guardar o sábado, pergunta que senhor? eu fiz ao senhor Você tinha é que o feito uma outra, agora povo eu quer perdi que, também. Colossenses o senhor 2, né? responda Então são- sobre as questões de Então eram- Colossenses, eram da três guarda, também, da reforçando. semana, Vou do tentar sábado, resumir do tudo aqui dia. sem ser prolixo. Querido pastor Tá bom? Rodrigo Silva. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: como guardar o sábado? Eu vou começar por essa questão: como guardar o sábado? Tá. A minha única dificuldade com a tradição oral do judaísmo, eu vou falar é que ela também não é objetiva. Se ela fosse objetiva, não havia tantas opiniões do Exatamente, Talmud. perfeito, A perfeito. ponto de fazer até aquela brincadeira, que se houver três Parece que judeus agora eu virei discutindo... adventista mesmo. Teremos virar quatro quatro interpretações. Quatro opiniões, né? Então, quando fala assim, se não fosse a tradição oral, não entenderíamos a Torá, mas a própria tradição oral, ela não é uníssona. Sim. Ela E cria até mais a questão da confusão guarda do do que- Eu vou explicar, sábado. eu explico. do que a explicação. Até a questão da guarda do sábado, você tem, às vezes, um judeu... Eu estou falando de casos concretos. E quando eu falo judeu, eu estou colocando tanto o judeu que mora em Nova York, como o judeu israelense. Sim. Que é quase que um judeu à parte. Do Beit Por Chabad. exemplo, eu conheço histórias, por exemplo, de judeu que no Shabat pede o outro para ir à casa dele abrir a geladeira, porque ele não pode abrir a geladeira. Então, quer dizer... Mas você pode, né? Mas um judeu às vezes pede pro outro, porque tem diferença. Tem judeu que acha que não tem problema apertar o botão do elevador. Tem outro que acha que pode apertar o botão do elevador do Shabat. Tem judeu que é favorável do goi do Shabat, trabalhar para ele. Outro que não é favorável. Então, quer dizer, mesmo na guarda do Eu vi sábado, uma dessas histórias você de mim. tem... Eu não falei a fonte. É lógico. Eu não falei a fonte. Aí só o Eu já reformista, entrego. é a linha Não, reformista. não, eu vou te contar, foi uma história absurda. Deixa ele contar a história, então? Não, não, deixa não, eu falar com o Ventura, Rodrigo. segura. Rodrigo, Tá, então o que vai lá. acontece? Então, como há várias formas de guardar o Shabat, nós adventistas entendemos o seguinte, que quando Jesus entrou... Eslerrar, bravacachá. Aí quando
Esqueci o que estava. Assim, quando um adventista entende que quando Jesus entrou em embates com alguns judeus da sua época, os fariseus, exatamente, Jesus estava mandando transgredir o sábado, nem abolindo o sábado. Jesus estava discordando daquela interpretação do que é lícito ou não fazer no Shabat. Entendi. Então, resumindo em 30 segundos o que é guardar o Shabat para mim, eu faço aniversário de casamento no dia 10 de março. 10 de março. É lógico que o Shabat é semanal, mas permita-me dar um exemplo anual apenas para ficar didático. É errado jogar bola? Eu não jogo bola, mas se eu jogasse bola, é errado jogar bola? Não. Não é errado jogar bola. Não é errado jogar bola com os meus amigos. Vamos supor que todo domingo eu saio para jogar bola com os meus amigos. Não, vai no sábado. Mas ou mesmo no sábado, o dia que for. Só que naquele dia específico de eu jogar bola com os meus amigos, coincidiu com o meu aniversário de casamento. Entendi. A esposa tá fazendo um belo almoço, chamou todo mundo e eu largo ela em casa e vou jogar bola com os amigos. Tá errado? É. Uma coisa que não é errada em outros dias, naquele dia está Pode inapropriado. se tornar errado. Então o Shabat para mim não é um dia de legalismo. São coisas que eu evito fazer no Shabat, porque o Shabat é um dia de comemoração, de testemunho que eu tenho um Criador. Nós vivemos num mundo secularizado que ensina a evolução das espécies. Eu, guardando o Shabat, eu ensino que eu não sou fruto do que Darwin falou. Eu tenho um Criador. Agora, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma contradição, mas não é. O sábado não é o único dia de Deus. Deus é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, qual que é a diferença do sábado? O Shabat, para mim, só tem sentido se eu caminho com meu Deus muito bem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sendo que eu caminho com ele nos outros dias, o Shabat é o dia que eu comemoro a minha relação com ele. Então eu sou adventista do 7º dia, não no 7º dia. É como o aniversário de casamento, ele só tem sentido se eu vivo bem com a minha esposa 364 dias do ano. Se o casamento é uma porcaria, aquele dia não é um dia para comemorar, é um dia para cumprir tabela. É Tem que comprar, olha, aniversário de casamento tem que comprar alguma coisa. O Shabat para mim só tem sentido se eu me relaciono bem com Hashem, o Criador, e com o meu semelhante com amor. Aí no Shabat eu comemoro, não com arrogância, não querendo me sentir superior. Você me fez a pergunta de Colossenses também. Há duas interpretações de Colossenses, uma delas você já pontuou, é até uma tese doutoral de Ron Dupré. Ele é da África do Sul, mas tem esse nome parecendo com francês. Parece francês. E ele fez uma tese doutoral, eu li a tese dele todinha, e ele dá alguns argumentos interessantes que ele aponta que aquele Shabat ali de Colossenses é o cerimonial. Porém, apesar da tese dele ter muitos pontos muito curiosos, eu posso até te passar depois em PDF. Levar caixar. E para mim também. Só que eu não concordei com a tese dele na essência. Tem muitos pontos interessantíssimos sobre sabatá, sabaton, como é que aparece a semântica. Ele fez um levantamento brilhante. Mas eu concordo, para surpresa sua, que ali está falando do sábado semanal mesmo. Porque é muito claro. Fala do ano. Não tem outros também. You are the first. Tem outros também. Agora, só que... Agora, uma coisa que eu quero pontuar para o pastor Marcelo e para os irmãos ouvintes aqui, é que a interpretação de que o sábado de Colossenses é semanal, ela é defendida tanto por teólogos adventistas como não adventistas. Então eu posso ser o primeiro que vocês estão ouvindo, mas não o único. Entendi. E a interpretação de que se trata de um sábado cerimonial, ela também é defendida por alguns teólogos não adventistas. Na tese do Dupré, ele mostra vários teólogos presbiterianos, batistas, calvinistas, que falam que é o sábado cerimonial. Então, apenas para dizer que é o sábado cerimonial não é uma interpretação exclusivamente adventista. Compreende? Agora, o que Paulo quis dizer ali? Poxa, eu vou ter 30 segundos para resumir isso. Tá muito bem. Fica à vontade. Sem querer tangenciar, todos os exegetas sabem que a carta de Paulo aos Colossenses... Cutucou o rabino de novo. O rabino Harold Kushner, de Nova York. Isso é aramaico. Harold Kushner Quando dizia... coisas ruins acontecem a pessoas boas. Exatamente. E o autor desse livro falou, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Colossenses tem um grande nó.
Eu tenho dificuldade com a carta de Paulo aos Colossenses e eu não nego isso. Eu também. Qual que é a dificuldade? Nós não sabemos a que grupo específico Paulo estava respondendo. O que é o culto aos anjos? Ou o culto dos anjos? Você é um biblista, e né, tudo. Oi? Rodrigo? É um grupo de judeus e gnósticos, Pois né? é, mas aí que tá. Hoje, pastor Marcelo, a minha área é judeus Novo e Testamento. gnósticos, sim. A maior parte dos eruditos do Novo Testamento atual já abandonou a ideia de gnosticismo ali. Alguns ainda falam de um pré-gnosticismo. Mas, assim, o gnosticismo como um todo, ela mas é o final do primeiro conhecimento século. gnose, né? Não, mas no passado tinha. Tanto que Paulo mas hoje, para diz, pegar os mais recentes, D. Carson, todos os mais recentes, eles já abandonaram a tese do gnosticismo em Paulo. Mas isso seria tema para uma outra oportunidade. Agora, aparentemente, parece que ele está falando de alguns adeptos da teoria do livro de Enoque, que tem a símile de Enoque. Só que essa símile de Enoque é um outro problema semântico também, exegético, porque ele não está entre os manuscritos do Mar Morto. Nós temos uma cópia etíope posterior do IV século, mas tem muita coisa que parece ali. O Enoque vai tendo evoluções espirituais e ele Zeons. vai... Os Zeons. E parece gnóstico, por isso que é a questão. Por isso que eu falo de pré-gnose. E ele vai ter o culto com os anjos no final. E eles abstinham de certas comidas, jejuns, casamento também. Então, outra parte, aqui Paulo fala também dos aqueles que abstêm o casamento. Agora, em síntese, quando pega o capítulo todo, parece que Paulo está falando assim, olha, ninguém julgue vocês pelos mandamentos, porque é Jesus que faz isso. Agora, eu posso ter duas leituras nisso aqui. Eu posso ter uma leitura do capítulo interpretando que Paulo não está com aquela frase abolindo a necessidade de guardar a lei, ou eu posso ter uma leitura B, que Paulo está falando de abolir a lei ali. Aí vem a palavra sombra, esquia. Sim. Muitas vezes há um uso semântico da palavra sombra que para mim não é muito fiel ao texto grego. Como sendo sombra uma coisa que passou, que não tem mais nada a ver. A palavra esquia, no grego, até como ela é usada, com todo o seu correspondente hebraico também. Lembremos, Paulo podia estar escrevendo em grego, mas tinha uma mente hebraica. Hebreu dos hebreus, né? Significa a perspectiva, a preparação de algo melhor que vai vir. Seria mais ou menos assim. Quando eu estou chegando aqui, olha, o meu dedo, o pessoal de casa não vai ver, mas a sombra do meu dedo está projetando antes de mim. Qual é a palavra em grego? Esquia. Parece o tselo do hebraico. Tselo é a imagem, né? A sombra da morte lá de... Eu não acho que é. Você não acha que é a Tselo imagem? é sombra. Sombra, Tselen pra mim é projeção. Tselen é projeção. Então, muito a ver com a faz projeção sentido. do Salmo 23, Faz sentido, não é isso? exatamente. A 91, né? Não, o Salmo 23, quando passares pelo vale da sombra e da morte. Exatamente. Não eu é tenho que ver isso? se na É Septuaginta... uma projeção só da morte, Boa, isso. mas não é real. Seria até interessante só ver uma se na projeção. Septuaginta é a mesma palavra, eu não sei. Tá. Se na Septuaginta é a mesma. Mas olha que interessante. A minha sombra tá indo e eles estão vendo aqui, gente. Vocês em casa não. Mas a minha sombra, ela não está passando. Ela está apenas apontando que a mão Está chegando. E se eu interpretar as coisas que Paulo falou ali, tudo como sombra, aí eu volto àquela pergunta que eu fiz pro pastor Marcelo, que é a minha dificuldade, irmãos. Honesta. Não de ganhar debate, mostrar que o outro fala nada e tudo. Não. Até um parênteses muito rápido. Já que tem muita gente assistindo, é uma coisa que nós estamos em comum acordo aqui. Eu não aceito aqueles debates de internet que depois fazem um recorte e colocam lá, né? Pastor Marcelo destruiu o Rodrigo Silva, né? Rabino Sinra, Mirra, perdão, Sinra. Rabino Mirra agora botou o Rodrigo Silva no seu lugar. Rodrigo Silva deu um checkmate no outro Rodrigo. Eu acho que isso, sabe, não leva a nada. É que isso dá likes, né? O Rabino Ventura tá mandando suspender os cortes. Mas eu acho assim, que eu guardo o sábado simplesmente porque eu entendi o seguinte. É um mandamento de Deus que tem a mesma validade do não matarás, do não adulterarás, do não adorarás imagem de escultura, que está tudo no mesmo decálogo. É uma forma de eu mostrar minha fidelidade a Deus, como o Apocalipse falou, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a maneira de eu testemunhar ao mundo que eu tenho um Criador. E se eu abandonar o sábado, entendendo assim, tudo isso é sombra, aí eu tenho uma dificuldade também com a guarda do domingo. Porque a guarda do domingo, toda a sua explicação espiritual, que ela não é incompatível com a guarda do sábado, que o descanso está em Jesus, se eu espiritualizar demais esse descanso em Jesus, eu também destruo por completo a guarda do domingo.
Porque se o descanso está em Jesus, porque o que muitos evangélicos fazem é o seguinte... Mas o domingo para nós não é sagrado. Opa, mas aí que tá. Uma coisa interessante, Pastor Antônio, se você pode olhar... Isso aqui eu teria que ter mais tempo, faltam 12 minutos para terminar ali, eu quero ser muito pontual aqui. Se pegar as discussões dos mais, inclusive pentecostais, eu tô falando desde Azusa Street, quando veio para cá, na Nelberg e tudo mais, os mais antigos, as lições da escola dominical, o domingo era um dia do Senhor, jogar futebol no domingo tá errado, fazer compra no domingo tá errado, e muitos conservadores dos mais antigos, quem é de terceira, quarta geração de crente, sabe que esse afrouxamento do domingo hoje é um sinônimo até de secularização das igrejas, ou a aliança dia do Senhor que está lá. Então, para fechar aqui, para dar oportunidade dos outros, se a questão verdade, agora doutor, é o descanso... Isso acontecia todos os dias, era proibido todos os dias jogar futebol. Mas eu digo... Rapaz, uma vez eu fui jogar bola, cheguei na igreja quase Disciplinado, Mas vocês entenderam o meu ponto? Se pegar do ponto de vista mais tradicional... Rodrigo. 30 segundos. Do ponto de vista mais tradicional, se o descanso em Jesus é só espiritual, eu não preciso guardar sábado, então eu também não preciso guardar domingo, porque é espiritual, e ainda em 15 segundos, pontuam muito o domingo como o dia da ressurreição, o dia da ressurreição. Agora eu vou pedir licença a vocês, porque o meu discurso é com eles, vocês não vão concordar com isso. Mas é ou Se não é? a redenção não vem pela ressurreição. A redenção vem pela morte de Jesus. Não é a ressurreição de Jesus que garante a minha salvação. A ressurreição é apenas a comprovação de que Ele é Deus e Ele é vitorioso. Mas o preço pago pela minha salvação foi o sangue derramado na cruz. Mas então, o que autentica esse sacrifício? O que autentica... Dá pra fazer um debate legal. O que autentica é a ressurreição. Mas o que paga é a morte na cruz. Mas então, e se for Cristo assim, não ressuscitou? A nossa fé é em vã. Se Cristo não ressuscitou... Vou responder, mas é aproximadamente 10 segundos. Vai lá. Claro. Se Cristo não ressuscitou, Paulo não diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa salvação é vã. Ele falou, a nossa fé é vã. Agora, mas você a nossa salvação, né? A minha salvação é através do sangue derramado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão. Se eu fosse escolher um dia fora do sábado para guardar como memorial do evento de Jesus, eu teria que guardar a sexta-feira como os muçulmanos. Olha, gente, deixa eu cortar pra cá, eu não sou debatedor, não posso entrar no debate. Desculpe, Mas, olha, é um outro tema, tá bombando a internet.